Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui e estar dividindo um pouquinho, né, daquilo que eu faço no meu dia a dia, que não é fácil, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Vocês viram aí que é universidade, são cursos particulares, são os consumidores dos equipamentos, né, que têm as suas dúvidas, enfim. Eu fico dois em um, mas na verdade é uma só, né? Eu faço questão do atendimento clínico. Por quê? O atendimento clínico, ele me permite, né, que eu traga para vocês algumas das experiências que eu tenho com pacientes, entendeu? Nesse mercado que ainda é muito novo, a tricologia é muito nova, tá? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que quando nós falamos em tricologia, e o que vem junto é da estética, não tem como. Todos os equipamentos que vocês estão vendo aqui, na verdade, eles advêm da estética, tá? Consequentemente, nós não podemos sair usando, né, sem entender a dinâmica desses equipamentos e o que eles vão trazer a nível de resultado, né, quando nós falamos em restabelecimento fisiológico, né, dos cabelos. Temos aí inúmeras situações, né, alopécias as mais diversas, mas uma em especial acho que nos trouxe a rever alguns conceitos, tá? E aí que eu vou trazer para vocês, por exemplo, a realidade do LED âmbar, que até então era algo não utilizado, né, na tricologia, porém o Covid-19, né, ele fez com que a gente repensasse, né? Eu tive um período com a Covid-19, queda capilar, e em momentos que eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou ter que aprender, vou ter que reaprender a trabalhar? Porque assim, os estímulos, os cosmecêuticos, tudo aquilo que eu utilizava, ele não me trazia o resultado que eu estava habituado no meu atendimento clínico. Então, mediante a isso, eu vou trazer para vocês hoje, né, justamente, 3 casos clínicos. Eu tenho muitos outros, mas na verdade esses que estão aqui eu tenho autorização do uso de imagem, né? O qual vocês podem ter aí um norte, né, de como lidar com esse processo, né, de queda capilar com uma doença tão agressiva, né, que realmente muitas vezes deixa as pessoas, né, literalmente no fundo do poço, psicologicamente, né, fisiologicamente, e a autoestima, né, que eu acho que é o que mais pega aí, né? Principalmente quando nós falamos nas mulheres e os seus cabelos, e o quanto isso representa para elas a nível de identidade, né? Então, dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a vagoterapia, o que é, como ela funciona, e posteriormente, né, a adição justamente do LED âmbar e o que ele pode nos trazer a nível de resultado, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Bom, primeira questão que nós temos aqui, né, vamos falar de mundo, né, Estados Unidos, ok? Percebam os percentuais, né, de queda capilar que atingem os homens, né? Então nós temos aí, né, pela Sociedade Internacional de Cirurgia e Restauração Capilar, né, nos Estados Unidos, nós temos então aí percentuais, né, que variam de 40%, né, a 70%, até 80% de perda capilar, variável à faixa etária, né? Ou seja, os indivíduos que são mais maduros, mais velhinhos, consequentemente, eles têm aí então uma perda maior. Mas fato, observem o seguinte, alopécia androgenética, 38%, é um percentual bastante alto. Seguido do eflúvio, 24%, aí nós temos 14% da areata, lúpus, fibrosantes, enfim. Fato é que hoje a tricologia, ela traz uma realidade onde nós precisamos nos especializar. E por que, gente, tá? Nós temos uma questão que é muito interessante, que as pessoas estão buscando menos efeitos colaterais e mais resultados. Tá? Então nós tínhamos uma realidade com a tricologia, né, que justamente fármacos, muitas vezes cirurgias também, né, que ainda não é acessível a tantas pessoas,
Mas fato é, hoje a busca, quando nós falamos em restabelecimento capilar, ela vem justamente de minimizar efeitos colaterais, ok? E fazer disso, inclusive, uma experiência que pode ser muito confortável. E a vapoterapia, ela traz justamente essa realidade, tá? Outra questão que nós temos aqui, segundo a Academia de Tricologia, né, que, olha só, gente, prestem bem atenção, né? 50 milhões, né, de homens, 30 milhões de mulheres são afetados pela queda capilar. E olha só, nós temos aí em 2018 esse índice, e eles estão prevendo, olha só, até 2028, olha esse gráfico, para quanto ele sobe. Ou seja, se essa estimativa de perda capilar, né, previsível em 2028, tá, ela está tão alta, é que a gente pressupõe que nós vamos ter muitas coisas ainda para lidar, associado ao estresse, né, a água que muitas vezes a gente toma com impurezas, carnes que nós consumimos com hormônios diversos, enfim, uma série de coisas que envolvem tudo isso, que a gente chama de fatores epigenéticos. Os fatores epigenéticos é justamente aqueles que nós trazemos, que a gente tem alguma predominância, e que, consequentemente, pela ingesta, por maus hábitos de vida, nós vamos acionar o gatilho, e aí aquilo que nós temos predominância começa, então, a entrar em atividade, ok? Vapoterapia, né? Aqui são duas imagens, né, eu utilizando justamente o equipamento da HTE, o Westinghouse, e nós estamos falando aí de uma pressão negativa, ok? Que vai atuar diretamente com os capilares sanguíneos. Qual que é a proposta, né, que nós trazemos com as ventosas? É justamente ativar a circulação. E quando eu falo da circulação, são os capilares sanguíneos. Fora isso, a gente tem uma mobilidade tecidual. Então, quando nós temos um quadro de queda capilar, principalmente associado à androgenética, nós temos rigidez tecidual. O couro cabeludo ele fica durinho, entendeu? Então, você precisa trazer uma realidade de oxigenação, tá? Para que você tenha respostas mais efetivas em resultados e restabelecimento, ok? Inicialmente, quem aqui é esteticista? Vocês devem saber, então, né, que a vapoterapia, então, é utilizada no fibroedema geloide, principalmente, né, no trato celulite, né, aumento de glúteos, por exemplo, né, enfim. E fato é que dentro dos meus estudos, quando eu comecei a estudar a alopecia androgenética, eu tive a oportunidade de conhecer um biomédico e que me trouxe para a realidade dos resultados que ele obtinha, que eu achava incríveis. Isso era em Salvador, eu fazia ponte aérea, e de repente eu senti a necessidade de ter um equipamento específico, porque dentro dessa realidade era tudo muito improvisado, né? Então foi quando, na época, eu procurei várias empresas, mas a HTN me abriu as portas. Consequentemente, não existia um estudo sobre vapoterapia, não existia. Eu encontrei uma patente americana de, se eu não estou enganado, de 84, a única coisa que eu encontrei, e que não foi à frente. Então eu falei, não, eu não posso atuar na tricologia sem que eu tenha um respaldo científico, isso é muito importante, né? Nós não podemos trabalhar por achismo, né? Não faz sentido, né? Um profissional da área da saúde que trabalha com achismo, ele vai achar resultados, mas não vai encontrá-los. Eu falo que entre você achar e encontrar são duas coisas bem distintas, né? Então, achismo não é legal, não agrega para a nossa profissão, principalmente quem trabalha na área da saúde e lida com pessoas. Então, aí eu então fui buscar, através da realidade do fibroedema geloide, né, justamente as possibilidades que a vapoterapia teria com o capilar e, consequentemente, os benefícios, visto que couro cabeludo é pele, né, e nada muda isso, né? Nós temos os anexos, enfim. Muito bem. Quando eu falo em vapoterapia, isso é muito importante, gente, não se esqueçam disso, tá? A pressão negativa, vejam bem, a pele, ela tem uma pressão natural. Quando a gente começa a mexer com isso, né, usando a pressão negativa e fazendo sucção, você vai irritar aquilo que nós chamamos de microbioma, microbiota, tá? E ela pode ser a nossa maior amiga e a nossa pior inimiga.
Tá? Por quê? Quando eu mexo com o sistema microbiológico, eu posso ter biofilme. E biofilme é tudo que nós não precisamos quando nós falamos em permear ativos. Em terapia capilar, então, nem se fala. Dentro dessa realidade, você atuar com produtos que te tragam a possibilidade de pré e pós-bióticos é muito importante. Porque aí a pressão negativa que o equipamento ele vai desenvolver, né, com uma loção nesse perfil, você consegue um equilíbrio, você vai atuar com a oxigenação, você vai trabalhar com a mobilidade tecidual e ao mesmo tempo, porque a loção o que ela vai fazer, né? Ela vai dar justamente alimento para esses bichinhos, que são bactérias gram-positivas e negativas, que quando estão em equilíbrio, não há problema algum. O grande problema é quando nós temos uma delas predominando mais do que a outra, porque a positiva também em excesso, ela também pode ser um problema, né? Então isso tem que ficar muito claro. Não é só a bactéria gram-negativa, é as duas juntas, né, em equilíbrio, e aí tudo funciona. Muito bem. Continuando, outro fator muito importante, tá? Aqui são manobras de massagem, eu até trago inclusive ali um processo onde eu utilizo óleos essenciais, né, atuando com o sistema límbico no momento que eu estou trabalhando com a vacoterapia. Por quê? Nós precisamos trazer, eu falo que quando um paciente está numa cabine de tricologia, uma sala de tricologia, nós temos que trazer esse paciente de uma forma que ele fique receptivo. Estar receptivo é liberar o estresse. Porque quando eu estou livre do estresse naquele momento, o meu corpo recebe melhor. Então eu utilizo muito recurso de aromaterapia, de fitoterapia, trazendo um processo de relaxamento para esse paciente, consequentemente eu vou conseguir permear muito melhor. Então, dentro dessa realidade, né, eu mostro algumas massagens onde eu uso o músculo oponente do polegar, né, e é feito todo um trabalho de drenagem. Mas, Tom, por que você precisa drenar um couro cabeludo? Muito bem, a vagoterapia, ela ativa a circulação, aporte de nutrientes, transposição de hormônios, é excelente. Só que tem uma coisa envolvida aí que não é tão interessante, tá? Que são os resíduos metabólicos. Quando eu faço uma sucção, eu trago para as camadas mais externas da pele resíduos metabólicos e eu preciso drenar, tá? Se eu não fizer isso, consequentemente, eu vou ter um impeditivo nos meus resultados. Então eu trago um exemplo sempre nas minhas palestras. Aquele nadador, o Michael Phelps, ele utiliza muito o recurso de ventosa. Quem já viu esse nadador, ele fica cheio de hematomas, tá? Eu não posso fazer um hematoma no couro cabeludo. Por quê? O folículo piloso ele é extremamente sensível. Então, assim, eu posso provocar uma alopecia cicatricial, né, justamente com a violência da sucção. Então, como é que nós fazemos aí? Nós fazemos a sucção, nós vamos ter uma leve epidemia, mas de qualquer maneira, aquele resíduo que está ali, ele precisa ser drenado. Quando eu faço nas costas e eu deixo um hematoma, aquele hematoma é um processo purgativo obrigatório naquele tipo de ventosa. A própria fisiologia vai eliminar aquele hematoma e levar embora aqueles resíduos. Aqui não se aplica, entendeu? Por quê? Porque eu não posso deixar um hematoma no couro cabeludo, por questões estéticas e porque também pela sensibilidade do sistema capilar, do folículo piloso, ok? E aí, eu trago para vocês, esses são os meus 2 artigos que foram publicados, né? Ainda tem a revista Interfax no Brasil, tá? Mas para que não tenha dúvidas, tá? Quando eu digo para vocês não trabalhar no machismo, isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu atuava uma prática na tricologia que não tinha uma fonte, né, bibliográfica, então eu estudei, pesquisei junto ao Senac, né? Consequentemente, nós fizemos todo o trabalho com voluntários para comprovar resultados de eficácia, né? Então isso foi feito, e depois foi feito um estudo complementar. Por quê? Nós queríamos saber se esses pacientes desse trabalho, eles mantinham seus cabelos e até quando. Então, depois de 10 meses, eles tiveram que retornar, onde eles não tinham mais nenhum shampoo, absolutamente nada. Eles puderam usar seda, o que eles quisessem.
Nós queríamos saber o seguinte: até onde houve efetividade da pressão negativa com os produtos que foram utilizados e até onde isso manteve o cabelo desses pacientes, tá? E aí, mais uma vez, através de biólogos, dermatologistas, investigadores, foi comprovado, inclusive, que após 10 meses esses pacientes mantiveram os seus cabelos. Então, quando eu digo, né, a questão da vapoterapia, eu estou falando de uma fisioterapia capilar. Né? Então, nós temos a questão cosmética, o fármaco, né, que é o minoxidil, que ele traz algum resultado, mas o fato é o seguinte: parou de usar, o cabelo cai. Então, assim, na realidade da vapoterapia, nós temos aqui um protocolo muito interessante, além de muito agradável. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos meus pacientes, quando eu dou alta, eles não querem, porque é muito relaxante. Então, é interessante esse protocolo porque ele te dá, inclusive, uma atividade, né, assim, constante. Então, eu tenho muitos pacientes que já têm alta, já têm cabelos, e eles vêm uma vez por mês, às vezes 2 vezes ao mês, entendeu? Porque é muito bom. Então, assim, quando alguém fizer vapoterapia e o paciente se queixar que está com dor, ou que o cabelo está caindo, seja o que for, está fazendo errado. Porque, assim, a prática, ela é muito relaxante, tá? Muito bem. Como é que funciona isso? Vamos explicar agora qual que é o mecanismo da vapoterapia. Nós temos aqui um sistema vascular, ok? Artérias, né, e elas possuem o sangue arterial, as veias, sangue venoso, e os capilares. Então, esses aqui que me interessam, tá? Porque eles são ramificados e eles são interligados. E aí, dentro dessa realidade, o que eu tenho nesses capilares? Hormônios, oxigênio, nutrientes, trocas de substâncias e resíduos metabólicos. Então, gente, assim, quando eu trabalho com a vapoterapia, uma coisa tem que ficar muito clara. Se o paciente não tiver uma boa alimentação, um aporte nutricional, você vai justamente fazer circular, né, um sangue sem vitaminas, sem nutrientes. E aí, resultado? Não há resultado. Então, eu preciso, quando eu vou utilizar a vapoterapia, ter um paciente numa realidade, né, onde ele faça uma boa ingesta de alimentos e, se possível, dependendo do caso, que ele tenha um acompanhamento nutricional. Porque senão eu vou ativar uma circulação pobre, e uma circulação pobre não me interessa, eu não consigo o resultado. Então, dentro dessa realidade, eu trago para vocês aqui que a vapoterapia, ela atua tanto, né, com as artérias e veias, através dos capilares ramificados. E isso é muito importante, tá? Assim, que a gente tenha um bom aporte de nutrientes. O paciente tem que estar justamente abastecido de vitaminas, minerais, cobre, zinco, ferro, enfim, além dos hormônios, tá? Temos tudo que é do coração, né, e que vai, né, para o coração. E aí, dentro dessa realidade, os capilares, eles se interligam, né, e fazem justamente as trocas gasosas. Nós temos ali uma série de trocas de hormônios, de nutrientes, cobre, ferro, zinco, enfim, tudo está nessa dinâmica. Mas o fato é o seguinte: a partir do momento que eu faço a mobilização com a ventosa, tá, eu vou ter um processo hiperêmico, ok? Vai ficar um hematomazinho. Consequentemente, eu estou ativando a circulação sanguínea e a linfática, tá? Vejam só, gente, a possibilidade que nós temos de capilares sanguíneos no couro cabeludo. É fantástico. E Gayton, em 2000, ele fala exatamente isso, né? Qual que é a função desses capilares? Transposição hormonal, de nutrientes, e qual é a síntese? Função de boas células, de células de qualidade, ok? Percebem? E nessa região aqui, ó, é onde nós temos linfonodos. É ali que a gente vai trazer esse resíduo através de uma massagem que é muito interessante, muito gostosa, e fazemos o processo de eliminação, ok? O LED âmbar, isso é uma novidade, conforme eu estava conversando aqui. Nós não temos uma comprovação científica do LED âmbar na tipologia, ok? Vou deixando muito claro isso para vocês. O que eu trago aqui é justamente os meus estudos de caso. E os meus estudos de caso viraram outros estudos de caso. Eu tenho vários alunos
inclusive na universidade onde eu dou aula, todos utilizando e tendo muito bons resultados. Então, assim, é para se pensar, né? Existem vários estudos com LED âmbar, mas não específico para os cabelos, ok? E eu vou explicar isso para vocês direitinho. Então, veja só, o LED âmbar, ele tem uma interatividade com mitocôndrias, tá? Quando nós falamos, né, na luz amarela, já existem vários trabalhos, várias pesquisas, inclusive, para quem não conhece, o André Luiz Ramos, ele é um físico professor, e nós trocamos muitas figurinhas, porque, conforme eu disse a vocês, quando eu tive que recapitular pós-Covid com os meus pacientes, houve momentos que eu fiquei bastante perdido, porque eu não tinha uma resposta clínica favorável dentro daquilo que eu estava habituado no universo da psicologia. Então eu fui buscar ajuda, né, que a gente está sempre aprendendo. Muito bem. Mas o fato é o seguinte, nós temos ativação com mitocôndria, nós temos benefícios sinérgicos, né, que vem acompanhado com isso, que é justamente o aumento da atividade mitocondrial e, consequentemente, a gente tem uma energia celular muito superior. Temos também a síntese ribossomal, ribossomos, que é tudo que a gente precisa quando nós precisamos de energia. E vale lembrar, né, todo paciente de Covid, se tem uma coisa que ele perde, e muito, é energia. Posso garantir a vocês que essa energia vai para o pé, tá? Então, quando nós falamos em energia através da luz, a luz amarela, comprovada cientificamente, ela ainda que dá o melhor resultado em performance, tá? E aí, eu até fui buscar justamente essa comprovação com o físico, então, o professor André Luiz Ramos, porque eu não sou um expert em laser, tá? Ou LED. A gente não sabe de tudo, eu falo que aquele profissional que sabe tudo é muito complicado, porque assim, a tricologia, mesmo sendo muito nova, a gente tem muitos itens, né? Então, quando eu me coloco como tricologista, eu uso um pouco de tudo, mas a minha especialidade é vapoterapia, né? É aquilo que eu estudei, é aquilo que eu tenho expertise e que eu posso, inclusive, debater tranquilamente, porque eu estudei cada caso, né? Agora, a questão do laser, claro, eu busco informação para eu ter minha atividade clínica, mas nós precisamos entender o seguinte, não dá para ser um expert em tudo, mas nós temos que saber com que estamos lidando, né? Então, quando eu trago a realidade do LED âmbar associada à vapoterapia, é que uma coisa complementa a outra, entendeu? Então, eu preciso ter esse entendimento sinérgico de um estímulo e outro, tá? Aí, temos mais uma questão, né? Olha só, o fóton emitido pelo LED âmbar, ele proporciona mais energia que o vermelho, e ele melhora o transporte de oxigênio através da absorção da hemoglobina. E quando você busca isso em artigos, realmente a informação se comprova, né? Então, foi esse o meu raciocínio, juntamente com a ajuda desse professor, para que eu pudesse tratar a então queda ocorrente pós-Covid-19, ok? Agora falando um pouco de estímulos fotobiomodulados, né? Nós temos o laser LED vermelho, né? Que em estudos ele tem atuação mitocondrial, e é justamente com a organela geradora de energia, né? E aí nós temos a síntese de ATP, trifosfatoadenosina. Temos também o laser infravermelho, que atua na membrana celular, e ele normalmente tem uma função de atuar com a permeabilidade seletiva, né? Ou seja, a seleção do que entra e sai, né, nas células, e é um potente anti-inflamatório. O LED azul, porfirina. E olha, gente, uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, eu já tenho relatos de caso, por exemplo, de pessoas tratando alopecia com o LED azul, tá? E com resultados muito bons. Então, assim, a tricologia, né, e a utilização dos equipamentos, ela se renova dia após dia, através de casos, de estudos de caso, enfim. Mas fato é que quando nós falamos do LED azul, nós temos as proteínas ligantes, ele tem interação com ferro, cálcio, sulfato, e absorvem, né, e irradiam também a luz, ok? E temos também o âmbar, que atualmente é a minha paixão. Eu estou usando muito no meu exercício da tricologia o LED âmbar. E até então, até onde nós,
no momento que eu comecei a utilizar, o que eu tinha de informação era a reunião de aminoácidos, síntese proteica, através da... Não está aqui, é no próximo slide. Eu trouxe um trabalho que acho que é da Lidiane Rocha, que ela fala um pouquinho sobre a questão do LED âmbar e ligações peptídicas, tá? Então, dentro desse raciocínio, entendendo um pouco esses estímulos, digamos que até aqui o LED azul, né, o infravermelho e o vermelho e o infravermelho, eu tinha um entendimento de que era o que eu sabia dentro daquela capilar e como utilizar essas informações. Muito bem. Aí a grande questão, né? Aí eu começo a buscar as informações, então, através desses papers, tá? Eles me trazem, então, algumas informações sobre a luz âmbar, tá? Muito dentro daquilo que nós falamos, né? Que é justamente a síntese proteica. Só que, né, ele me trazia uma outra referência no trabalho da Lidiane, que era o procolágeno. E nós precisamos muito de colágeno quando nós falamos em couro cabeludo, né? Porque proteínas de ancoragem, quando eu digo proteínas de ancoragem para cabelo, eu sei que eu tenho energeticamente uma haste capilar em condições de um crescimento terminal, né? Que é aquela haste que tem um bom calibre, ok? Normalmente, quando nós temos um fio de cabelo que ele está fraco, com tendência a não vingar, falando de um modo muito simples, essa haste ela é fininha, ela é fraquinha. Quando nós temos uma boa ligação, né, peptídica, quando nós temos um bom aporte de glicogênio, né, a bainha radicular externa, ela dá energia, né, para a haste. Aí você começa a ter cabelos em potencial para crescer. Tá? Mas para chegar a isso, não é uma coisa muito simples. Porém, quando eu penso nesse raciocínio, né, no aporte peptídico folicular e uma luz tão energética, não é difícil de eu imaginar que eu pudesse agregar isso para a tricologia e, consequentemente, ter resultados melhores. Que foi o que eu fiz, ok? E aí, a gente pensa, né? Como associar e por que associar? Então, se eu tenho vagoterapia e LED âmbar, nós temos uma questão que se chama raciocínio clínico, né? Eu tenho que entender o estímulo que eu vou usar, que eu vou associar, o cosmético que eu vou trazer, né? E, consequentemente, o que isso pode me dar de resultado. Então, aqui eu tenho, né, capilares sanguíneos atuantes, ok? Consequentemente, eu trago o LED âmbar, que é energia, é tudo que meu paciente pós-Covid, por exemplo, perdeu. Resultado, eu vou nessa linha. E aí, então, começa a dinâmica, tá? Quando nós falamos da dinâmica da tricologia, nós temos a anamnese, onde eu vou levantar os dados genéticos, nutricionais, clínicos, ok? Eu vou entender esse paciente num todo e trazer também os exames físicos, tá? Que vão teste de haste, de resistência, se o paciente tem pelo, muito pelo no corpo, uma série de coisas que trazem uma realidade de entendimento do problema dele ou dela, ok? Depois eu entro com os métodos avaliativos. Então eu trago imagens, microscópio, videodermatoscópio, para eu entender o que eu tenho ali naquele couro cabeludo. Muito bem. A propedêutica, né? A propedêutica é aquilo que eu levanto de dados, então eu vou pensar no tratamento que eu vou colocar em prática, que aí nós entramos na terapêutica, que é a aplicabilidade dos recursos. Então, assim, nós temos que entender que se eu fizer uma má escolha aqui, eu vou ter um péssimo resultado lá. Então, quando eu trago para vocês, né, a questão da vagoterapia, é que a gente vê muitas demonstrações e que não vão te trazer resultado e muitas vezes não é o problema. Quando eu falo em LED terapia, seja âmbar, vermelha, infravermelha, o que for, tá? Se eu não tiver entendimento desse estímulo, eu vou falhar no meu resultado. Então, às vezes, é melhor você ter duas fontes de estímulo do que você colocar um monte de aparelho e fazer o sistema fisiológico enlouquecer. Né? Porque é isso que acontece. O excesso de estímulo na fisiologia humana, ele vai simplesmente provocar um desequilíbrio. Então, é muito melhor ter um entendimento e uma escolha assertiva para que eu possa, então, justamente trazer o resultado. Ok? E aí, né, a infecção pós-Covid.
E quando eu falo nessa infecção, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto mais grave for o caso, ok? Maior vai ser a queda de cabelo. Isso é comprovado, tá? Então, quanto mais agressiva for a infecção, maior é o quadro de queda capilar. Mas fato é o seguinte: nesse contexto, as pesquisas científicas trazem, né, que a queda dos cabelos pós-Covid é uma realidade. Sim, tá? Uma realidade, inclusive, que nos salvou até de não ter fluxo de caixa. Né? Porque no período de pandemia, a tricologia foi que manteve meu espaço. Porque o salão de beleza ele foi para baixo. Né? Muito bem. Vejam só, gente. Sinal de Gabrin. Esse médico, calvo, ele trouxe um estudo, ele começou a observar que todos os pacientes que ele atendia, que eram calvos, morriam mais. Tá? Era muito interessante, ele falou, não é possível, não é possível. E aí ele começou a pesquisar. E aí ele realmente descobriu que há uma interação, né, com a enzima 5-alfa-redutase, que cria um ambiente favorável para o vírus ter um potencial mais agressivo. Tá? Infelizmente, ele foi para essa estatística, ele morreu junto, porque ele era calvo, né, mas ele entrou para a história, né, ele está aí na história científica, trazendo justamente uma realidade, né, de que homens acometidos de calvície foram os que mais morreram por Covid-19, ok? Vejam só isso também. Pesquisa por inquérito populacional no Brasil, né, foram dados demográficos, e aí foi observado comorbidades por quantidade de cabelos e a relação de status com Covid-19. E vejam que interessante. Apareceram várias manifestações, mas em especial, né, algumas eram muito específicas com a patogenia do Covid-19, ok? Consequentemente, hastes em canice, que é o cabelo branco, esses pacientes começaram a ter muitos cabelos brancos, né, totalmente anormal ao que seria em um processo sem a patogenia, ok? A aparição de quadros de alopécia androgenética, que é de origem genética. Então esse eflúvio é o gatilho, ele puxa o gatilho, começa a cair muito cabelo, entra junto a alopécia androgenética. Tá? Outra coisa, no momento observa-se o eflúvio telógeno pós-infeccioso associado ao Covid-19, sendo algum dos casos mais agressivos, tá? De acordo com a gravidade clínica, aquilo que eu disse, quanto mais grave a doença, mais grave a queda. Tá? Agora, prestem bem atenção nisso. É esse o erro... Oi? Não entendi. É? Aí, ó. Ela precisou do cabelo, ela está dizendo. Né? E depois eu quero até conversar contigo, mas enfim. Prestem bem atenção nisso e foi a partir daí que eu tive um norte nos meus tratamentos. Tá? A queda capilar ela pode ser atribuída a doença inflamatória, multissistêmica, febril, porém não há evidências de reação inflamatória patogênica no fio, no nível do folículo piloso. Quem atua com tricologia sabe que quando nós fazemos o exame de videodermatoscopia, o processo inflamatório ele é evidente em todas as quedas. Só que com Covid-19 isso não acontecia. E aí, eu trago a queda capilar como o segundo maior sintoma, tá? Então, realmente, nós temos uma preocupação muito grande em relação não só ao desenvolvimento da doença, mas também as vacinas trazem uma realidade de queda capilar também, em menor quantidade, mas também ocorre, ok? Mas o fato é o seguinte, vejam só, olha o eflúvio telógeno, 22%. Né? É muito alto. Ele só perde para pápulas e pústulas, que é o primeiro sintoma pós-Covid-19, ok? E aí tem mais sintomas. Mas trazendo um pouquinho mais, é aí que eu descobri o meu erro. Vejam só, nós temos aqui um quadro de um eflúvio telógeno pós-Covid, parece tudo muito normal, né? Aí na segunda imagem, né, nós temos ali as imagens do ensaio clínico, né? Agora, olha a imagem C. Nós não enxergamos, olha, cadê os capilares? Esse aqui é um corte histológico, eles não aparecem. E eu observava que todos os couros cabeludos que eu fazia exame,
videodermatoscópio, eu não conseguia visualizar capilares sanguíneos. Por quê? Vasoconstrição. Eles estão tão apertadinhos que você não consegue enxergar. E daí, então, o raciocínio clínico que eu falei para vocês, vagoterapia. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que mesmo assim, eu ainda tinha problemas. Mas, eu vou explicar para vocês agora qual foi a minha dinâmica. Prestem bem atenção. Nesse caso, por exemplo, eu tive aí 93 dias com esse paciente. Tá? Um caso muito interessante, né? Só que isso para mim, aqui para mim, ó, ainda não é bom. Eu não sou melhor do que ninguém, não é isso, mas eu gosto muito daquele resultado. Por quê? Observem os calibres, né? Numa imagem macro, como eu tenho calibres mais grossos. Calibres mais grossos me dá uma realidade de um cabelo que não vai voltar a cair, né? É um cabelo terminal. E, consequentemente, né, o meu paciente vai ficar muito mais feliz. Mas o fato é o seguinte, até aqui, eu não pensei em LED âmbar. E aí eu entrei ali com o LED âmbar, com tudo aquilo que eu já utilizava aqui, né? E aí sim, eu tive uma diferença incrível, incrível. Então eu posso atribuir sim ao estímulo da luz. Olha, se vocês observarem, inclusive, toda essa região aqui da coroa, então isso me surpreendeu muito. Foi um dos primeiros casos que eu tive, tá? Trazendo justamente o estímulo do LED âmbar dentro da realidade da vagoterapia, que era uma coisa muito pensada para mim com o laser vermelho, tá? O segundo caso, esse foi um dos piores. Essa moça, inclusive, ela fez um depoimento para a HTN, né? Vejam só, olha gente, esse caso foi assim, essa mulher chorava comigo, entendeu? Foi muito difícil o tratamento dela, porque assim, ela ficou muito mal, porque ela perdeu toda a franja dela, ó, perdeu toda a franja, ficou carequinha aqui, um ponto lá atrás também, na coroa também, caiu muito cabelo, né? E estou falando de uma pessoa assim que muito vaidosa, né? Pós-Covid-19, ela ficou na UTI, tá? E aí observem o seguinte, primeira semana, né, vagoterapia, laser vermelho, o problema persiste. Segunda semana, a mesma coisa. Quarta semana, a mesma coisa. E aí, dentro da minha atuação com tricologia, é o seguinte, que sirva para vocês também. Até a quinta sessão, você tem que ter algum resultado. Tá? Isso é de praxe. E quando eu falo a quinta sessão, eu estou falando semanal. Então, se vocês partirem do princípio que o cabelo cresce 1 centímetro ao mês, eu tenho que ter evidência de cobertura de calvície, de rarefação, isso é fato. Então, eu vejo, quando eu percebo que os meus resultados em 5 sessões não estão bons, já é um momento de eu começar a trabalhar uma possível mudança em alguns procedimentos. E aí, então, eu entrei na quinta semana com a vagoterapia LED âmbar, e aí eu já comecei a perceber uma diminuição. E aí, olha só, a partir da 8ª semana, então, eu já estava muito feliz. Tá? Fui até a 11ª, depois eu finalizei esse protocolo com um mergulhamento. Por quê? Eu estou falando de uma paciente que ficou extremamente debilitada, e eu valorizo muito a questão de como eu vou finalizar um tratamento na área da tricologia. E depois, o processo de desmame. Então, até hoje, ela faz vagoterapia comigo, LED âmbar, massagem, cuido da haste também capilar, que é muito importante. Mas como vocês podem ver, o estímulo com o LED âmbar, ele se apresenta, assim, exponencialmente muito bom. Tá? Olha ela aí. Fala sério, né, gente? E fora, assim, o bem-estar que isso traz pra gente como profissional, né?
essa mulher, assim, toda vez que ela me vê, ela me abraça, ela me beija, ela fala que eu sou o Deus da vida dela. Então, eu acho que essa sensação de você estar, né, na vida das pessoas, com esse grau de representatividade, é muito importante, entendeu? E trazer, né, porque assim, ela usou peruca durante o tempo, tá? Que foi uma das coisas que eu indiquei até para ela, porque olha o estado que essa mulher ficou, né? Hoje ela ainda tem medo de voltar a colorir os cabelos e reconheço até, né, o grande, sei lá, receio que isso possa dar nela em função do que aconteceu. Mas fato é o seguinte, nós temos aqui uma realidade pura, né, de como, né, uma atividade clínica pensada, ela pode ser assim de grande valia e te pontuar, inclusive, né, como um grande profissional na área. Porque, na verdade, assim, quem vê as minhas mídias sociais, eu pouco faço anúncios do meu espaço, eu figuro muito como o docente, como o professor, né? Mas paciente, gente, não me falta, graças a Deus, e por indicação. Oi. Isso. Mas fora isso também foi feito farmacêutico, ela também precisou trabalhar com nutrição? Não, então, teve todo um atendimento multidisciplinar aqui com um nutrólogo, tá? Porque o que acontece, né? Quando você passa por uma infecção por Covid, você tem uma infecção generalizada que a gente chama de tempestade de citocinas, né? São glicoproteínas que são ativadas, entendeu? E você passa por um processo inflamatório geral, onde você tem atividade, a gente fala que todo o sistema imunológico, os soldadinhos, eles são acionados de uma vez, entendeu? E isso é, assim, terrível para o organismo, né? Porque você tem uma série de problemas que vão desde trombos, enfim, né? Problemas infecciosos, uma série de coisas que advêm com essa atitude orgânica, entendeu? E fato é, aqui nesse caso e tantos outros, tem que ter realmente uma atuação de um nutrólogo, porque você, veja só, com a inflamação pós-Covid não, a inflamação por Covid, as taxas de ferro, por exemplo, muitas vezes sobem muito e depois despencam, assim, gradativamente, é uma coisa absurda. Ela mesma, ela teve uma taxa de ferro nas alturas e depois isso foi para os pés. E aí eu te falo, ferro e cabelo é tudo, né? Taxas de ferro, gente, tudo bem, cobre, mas ferro fundamental, né? Então, dentro disso ela fez um aporte nutricional e eu entrei com a terapêutica. E aí tudo fluiu. Demorou um pouquinho? Demorou, mas tá aí, olha, um cabelo 100% saudável, baixos terminais. Esse cabelo não cai mais, posso te garantir. Não cai mais assim, dentro do processo de, que a gente chama, né, que tem muitas atitudes com o cabelo, onde você faz o tratamento. Eu vejo muitas fotos, né, você tá tudo cobertinho, né, antes e depois. Aí o paciente para, cai tudo. Né? Esse eu te garanto que não cai, tanto é que ela já está comigo já 1 ano e 2 meses, por aí, está bem legal, tá? Agora, olha esse rapaz, olha a idade dele, né? 21 anos. Olha essa calvície. Né? Rapaz de 21 anos com uma entrada dessa é absolutamente anormal. Né? Mas vejam só, 7 sessões de vagoterapia, né? E aí fotobioâmbar, né? Aí eu já nem pensava mais no laser, no LED vermelho, tá? Hoje a minha realidade com o paciente pós-Covid é LED âmbar, tá? Com todos. Tá? Eu sei que não pode ser uma regra, mas é o que mais me dá resultado atualmente. Eu vou dispensar, de repente, uma sessão ou outra, né? Utilizar um laser, dependendo do caso, tá? Mas normalmente a resposta clínica que eu tenho com o LED âmbar e a vagoterapia é incrível, entendeu? E aí, gente, uma das coisas que eu quero falar para vocês, quando nós falamos na vagoterapia, é muito além do que o ato de fazer uma ventosa, né? Ela tem um gestual,
ela tem um cosmético específico, tá? Porque o cosmético, inclusive, ele é um facilitador para a ventosagem. Então, se você não colocar o cosmético, o paciente vai sentir muita dor, porque você vai apertar mais a ventosa. A ventosa que eu faço, eu só movimento e ele suga a pele sozinho, sem nenhum problema, não preciso fazer força alguma. E eu vejo, assim, algumas demonstrações de pessoas que, pela Instagram, onde você vê que está fazendo uma força absurda, né? Ou muitas vezes um tempo maior, né? Então, o que nós precisamos entender? Existe nesse processo um estudo. Dentro desse estudo, nós temos uma ventosa, que ela foi criada para o couro cabeludo, entendeu? Ela tem toda uma dinâmica que vai permitir que você tenha uma boa sucção e na medida necessária. Se você mudar a ventosa, a pressão muda também. Então eu vejo muitas pessoas às vezes mandam mensagem e perguntam assim, eu posso colocar no equipamento X a ventosa da HTM? Não façam isso. Eu não estou aqui para vender aparelho, não é nada disso, tá? Até porque, assim, eu acho que todo o meu compromisso em relação à HTM é de gratidão. Né? Porque acho que quando você tem um acadêmico, que ele tem uma pesquisa boa, né, e uma empresa te abre as portas, porque isso custa caro, gente. Né? Uma pesquisa científica é muito caro. Né? Você tem que... é laboratório, é muita coisa que envolve tudo isso. Agora, quando você tem empresas que são comprometidas com estudo acadêmico, que quer melhorar o Brasil a nível de saúde, no meu caso, por exemplo, né, não tem como não estar aqui, né, justamente falando sobre o que é o equipamento, porque ele foi estudado. Então, você tem a bomba do equipamento, que ela tem uma pressão e vazão específica. E aí a gente vê um monte de equipamentos aparecendo agora, uns com laser. Não estou falando mal, não é isso. Mas eu acho que o mínimo que uma empresa tem que fazer, quando ela disponibiliza um equipamento para nós usarmos como profissional, ela tem sim que ter alguma comprovação científica, porque isso é segurança para nós. Porque se der alguma coisa errada, você tem com quem falar. Né? A gente tem lasers aí que parecem pisca-pisca de árvore de Natal. Como é que a gente pode querer trabalhar com isso? Então, uma das coisas que é muito importante, meu conselho para vocês, né? Não vejam só o lado daquilo que você pode pagar naquele momento. Às vezes vale você se apertar um pouquinho e ter um equipamento melhor, que te dê respaldo científico, que te dê garantias de que você vai ter resultados e ainda, além do que, assim, ele se preocupa com o seu paciente. Porque essa garantia que você tem, ela não é só minha, é dos nossos pacientes também, entendeu? Nada melhor do que você ter uma empresa, por exemplo, que cria um cosmético ou um equipamento e que se você tiver alguma intercorrência, que eles te dão respaldo. Porque eu já tive muitas, viu, gente, que me venderam coisas e que me deram problemas e que depois me deixaram falando sozinho, né? E aí já viu. Então pensem nisso, né? É a profissão de vocês, né? Acho que vale a pena, se de repente você não pode ter o Westin Hair, você tem o Beauty, que foi meu primeiro equipamento. Aquele equipamento que eu falei para vocês que era improvisado, na verdade o equipamento era certo, mas eu não tinha ventosa. Certo assim, eu preciso regular a pressão dele. No Westin Hair eu não preciso, ok? Eu vou na pressão máxima, ele é seguro. Agora já o Beauty, você tem que ter alguns critérios de utilização com ele, entendeu? Então pensem nisso. Querem iniciar fazendo um processo de pressão negativa para restabelecer a queda capilar? Ok, façam isso. Mas façam com excelência, né? Tendo garantias profissionais e também para o seu consumidor final, ok? Essa é a dica que eu dou para vocês, que eu faço questão, né, de todas as empresas que me visitam. Eu falo, tudo bem, ele começa a falar, eu falo, muito bem. Está embasado onde isso? Né? Tem o óleo de rícino da queda capilar, ok, onde qual é o embasamento que você tem? Porque só assim que a gente consegue mudar a história, né? Porque senão a coisa fica muito predatória, né? E eu falo que concorrência com profissionais bem informados é muito saudável, mas concorrência predatória, gente, é muito chato, né? E a gente busca investimentos, a gente busca o nosso tempo que a gente utiliza, a gente busca valores, muitas vezes institucionais, para estar no mercado, e aí é uma concorrência predatória
vem para atrapalhar o seu negócio, né? Dessa forma, thank you, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com vocês.